mas não regulamentados. Nós, efetivamente, se as empresas, a primeira coisa que fazem é ir ao arqueólogo da Câmara Municipal para perguntar, é porque, de facto, é essa a prática, é que os arqueólogos municipais, por força do trabalho que têm que fazer, vão tentar, às vezes com bastante custo, corrigir toda a informação que existe sobre o seu próprio município. E são as entidades que, à partida, têm mais possibilidades de o fazer. Agora, isso não é regulamentar. Ninguém obriga, no município de Cascais, eu vou recorrer da minha própria experiência, quando é informado que existe, que foi autorizado um trabalho arqueológico qualquer arqueólogo, e quando essa informação é dada, não sei se ele é municipal, não há de ser, se é uma empresa, se está a fazer um tipo individual, o que for, é uma pessoa, nós escrevemos uma cartinha a essa pessoa a dizer que tivemos conhecimento, que nos disponibilizamos para dar essa toda a informação e que agradecemos que nos façam chegar uma cópia do relatório e enviamos também uma cópia das condições que temos, um documento normativo sobre a recepção dos povos e documentação social. Já agora convém que nos venham mais ou menos as mesmas condições. No entanto, ninguém obriga esse arqueólogo a entregar essa cópia. E essa cópia tem custos, ainda por cima, isso é uma situação que eu sei que não me sinto como arqueólogo municipal com a autoridade para exigir, não, vai ter de fazer uma cópia para o empreiteiro, uma cópia para o Eixespar, e ainda mais uma cópia para o município de Cascais. Portanto, isso às vezes acontece, as pessoas entregam com boa vontade, outras vezes não. E eu não tenho como exigir. E se de facto, do Seixal à Avenida da Índia vai-se bem, de Cascais à Avenida da Índia também se vai bem, para consultar o processo quando ninguém quer chegar a cópia do relatório, que o outro, quando a Avenida da Índia, mesmo que seja mais difícil para consultar os processos, não. Além de que a desvantagem de que a consulta do processo é isso mesmo, é uma consulta, eu não posso produzir imagens, se quer fazer um tipo de divulgação, não tem hipótese de fazer a reprodução da imagem do relatório, etc. Portanto, toda essa questão é fundamental, que se regulamente qual é o papel dos municípios, e acho que o papel dos municípios parte muito exatamente da gestão, e não tanto da intervenção direta. A intervenção direta, e eu queria também falar sobre isso, porque já duas vezes foi dito aqui que os gabinetes de arqueologia municipais são impedidos de intervir nas áreas classificadas. Eu não estou equivocado, ou que há algum equívoco, porque a única coisa que eu sei, o que nos falta aqui é a regulamentação, efetivamente. Mas a única coisa que eu sei que está na lei é que a responsabilidade das medidas de minimização, sejam elas quais forem, é do promotor da obra. Ora, se o promotor da obra for o município, é normal que seja o próprio município, porque a Câmara Municipal de Cascais é promotor da obra de recuperação do Forte Nossa Senhora da Luz, que é o imóvel classificado. A intervenção arqueológica é da responsabilidade da Câmara, porque é o promotor da obra. Agora, quando a obra é privada, o promotor da obra é que é responsável. E como eu costumo dizer aos promotores de obras privadas, como ao gabinete, saber o que é que tem que fazer, eu digo, contrata quem quiser. Se tiver um filho que é arqueólogo e fizer a escavação à borda, nós não temos nada a ver com isso. Eu só quero que ele esteja autorizado e que apresente, nos termos da lei, que apresente o relatório como quiser. Portanto, a relação do município, isso é uma relação privada. Quem contrata, quem não contrata, o que faz é com o privado, com o promotor da obra. Também sei que existem casos em que a questão da intervenção municipal ser feita no âmbito do apoio social já estão implementadas, pelo menos que eu conheça, no município de Beja, em que há semelhança, porque é um mecanismo legal que existe também para a produção de projetos a nível de arquitetura especializados. Isso pode acontecer. O requerente, se tiver dificuldades financeiras, pode requerer ao abrigo de um diploma que eu não sei agora qual é, que por razões sociais seja a própria autarquia a fornecer o projeto. E na Câmara de Beja, que eu sei, estou a falar, que conheço e que me foi explicado pela arqueologia na Câmara de Beja, o que eles integraram foi a arqueologia das especialidades, para poderem beneficiar desse apoio social. Agora, isto também é engraçado porque, e isto foi dito no encontro de arqueologia no Piso de Beja no ano passado, que têm essa possibilidade, mas nunca ninguém no município de Beja a requereu. Nunca ninguém fez isso. Nem para projetos de arquitetura, nem para projetos de arqueologia integrados como especialidade de obra. Efetivamente. Portanto, na prática, acaba por sempre contratar privados e funciona assim. Mais uma vez eu volto a dizer, a questão de, nas autarquias, eu acho que o arqueólogo do município é um gestor.
tem que ser. Se por acaso eu gosto de fazer investigação, eu gostava muito de fazer a minha investigação e a minha intervenção direta no município, isso é um problema meu. Se calhar estou mal numa autarquia. Mas não vou pedir à autarquia que se transforme naquilo que eu gostava que fosse a minha atividade arqueológica. A minha função como arqueóloga municipal é uma função de interesse público, exatamente. Portanto, eu estou ao serviço do município e estou na perspectiva da gestão de informação, gestão de território, cada vez mais. E é exatamente por isso que eu volto a dizer, é fundamental que se regulamente qual é exatamente o tipo de atividade que os municípios devem ter. Porque se eu tenho esta perspectiva, se calhar o município ao lado há uma perspectiva diferente, e isso é muito importante que se uniformize. E eu aproveito a ocasião para fazer uma primeira divulgação que vai começar a ser feita durante este mês de março, espero eu, se tudo correr bem, que a APA vai finalmente, num projeto que já vem das anteriores direções, conseguir organizar um encontro chamado Arqueologia e Autarquias. Se vai realizar esse tempo, no último fim de semana de setembro, coincidindo com as Jornadas Europeias de Património, em que se pretende exatamente juntar arqueólogos de municípios e fazer uma reflexão conjunta sobre o que é que andamos a fazer 308 vezes no território nacional e, de alguma maneira, tentar, por via dessa reflexão conjunta, avançar com propostas de normalização de procedimentos e de afinação, porque eu cada vez mais acredito que as competências tendem a ser descentralizadas e vão ser necessariamente descentralizadas para os municípios. Agora está, se calhar, nas nossas mãos, mas isso se faça da melhor maneira.